Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa continuidade do estudo sobre as duas casas de Israel. No encontro anterior, falamos sobre como a bênção foi dividida entre Efraim e Judá, e como isso preparou o terreno para o que vamos ver hoje. Se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar a primeira parte, recomendo que faça isso, pois será de grande ajuda para entender o que vamos discutir agora. Vamos retomar nossa história. Após as bênçãos de Israel a seus filhos, e a concentração das bênçãos mais importantes sobre Efraim e Judá, o povo de Israel acabou ficando 400 anos escravo no Egito. Nesse intervalo entre a saída do Egito e a divisão do reino, muitas coisas importantes aconteceram, mas hoje nosso foco será entender as duas casas de Israel. Após esses 400 anos de escravidão, Deus libertou o povo do Egito através de Moisés. Eles vagaram 40 anos pelo deserto até finalmente serem colocados em Canaã. Depois disso, tivemos o período dos juízes, e em seguida, o período dos reis. O primeiro rei foi Saul, seguido por Davi e, depois, Salomão. Durante o reinado desses três reis, o reino de Israel permaneceu unificado com suas 12 tribos. Porém, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Na época de Salomão, Israel era extremamente próspero, como podemos ver em 1 Reis capítulo 4 verso 20 e 21. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo, e bebendo, e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes, e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. 1 Reis 4, 20, 21. Desde o início do período dos reis, por volta de 1050 a.C., até o reinado de Salomão, o reino unificado prosperava. Mas, para que essa prosperidade continuasse, Davi advertiu Salomão sobre alguns pontos essenciais. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, e esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra, que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. 1 Reis 2, 1, 4. Infelizmente, Salomão não obedeceu a essas instruções. Vamos ver o que aconteceu em 1 Reis capítulo 11 versos 1 a 6. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidonios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. 1 Reis 11, 1, 6. Devido à desobediência de Salomão, Deus anunciou que o reino seria dividido, e que parte dele seria dada a um servo de Salomão, conforme lemos em 1 Reis capítulo 11 versos 10 a 13. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, o da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. 1 Reis 11, 10, 13. Deus prometeu dividir o reino, dando uma parte a um servo de Salomão, mas por amor a Davi, isso não aconteceria nos dias de Salomão.
O reino seria parcialmente preservado para seu filho. E quem seria esse servo? Jeroboão, um efraimita, sim, da tribo de Efraim, seria rei sobre as 10 tribos do norte. Isso não é coincidência. Lembrem-se de que a bênção foi dividida entre Efraim e Judá. Agora, um efraimita é escolhido para reinar sobre o reino do norte. Vamos ver mais detalhes em 1 Reis capítulo 11 versos 28 a 32. E o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Veis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a te darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. 1 Reis 11, 28, 32. Essa foi uma profecia clara da divisão do reino, entregando 10 tribos a Jeroboão, o efraimita. Salomão, sabendo disso, tentou matar Jeroboão, mas não conseguiu. Jeroboão fugiu para o Egito e só voltou após a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão se torna rei. No início, ele governou todo o Israel unificado, mas logo surgiram tensões. Jeroboão retornou do Egito e, junto com o povo, pediu que Roboão aliviasse o pesado jugo que seu pai havia imposto. No entanto, Roboão ignorou os conselhos dos anciãos e seguiu os conselhos dos jovens, aumentando ainda mais a opressão sobre o povo. Isso resultou na revolta do povo, como vemos em 1 Reis capítulo 12 versos 13 a 15. E o rei respondeu ao povo duramente: Por que deixará o conselho que os anciãos lhe haviam dado? E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis 12, 13, 15. Como podemos ver, essa revolta era parte do plano de Deus. Não era algo acidental, mas um propósito divino. Após essa revolta, o povo do norte coroou Jeroboão, o efraimita, como rei sobre as 10 tribos do norte, e o reino foi dividido por volta de 921 a.C. A partir desse momento, o reino do norte passou a ser conhecido como Casa de Israel ou Casa de Efraim, e o reino do sul como Casa de Judá. A capital da Casa de Judá era Jerusalém, e a da Casa de Israel era Samaria. Logo após a divisão, a Casa de Israel caiu rapidamente em idolatria. Jeroboão temia que o povo voltasse a Jerusalém para adorar a Deus, e com isso voltasse o coração para Roboão. Então, ele criou 2 bezerros de ouro para que as tribos do norte adorassem, como lemos em 1 Reis capítulo 12 versos 25. Com a divisão do reino e a ascensão de Jeroboão como rei das 10 tribos do norte, Israel se viu diante de um grande desafio espiritual. Jeroboão, temendo que o povo do reino do norte voltasse para Judá ao visitar o templo em Jerusalém, decidiu introduzir uma nova forma de adoração para manter sua autoridade. Ele criou 2 bezerros de ouro, estabelecendo-os como símbolos de adoração para o povo, o que marcou o início da idolatria no reino do norte. Vamos ver isso em 1 Reis capítulo 12 versos 26 a 30. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar. 1 Reis 12, 26, 30.
Jeroboão estabeleceu esses bezerros de ouro em Betel e Dan, ao norte e ao sul do reino de Israel, facilitando o acesso ao culto idólatra e afastando o povo do verdadeiro Deus. Esse ato foi uma afronta direta aos mandamentos de Deus, levando a nação a um caminho de decadência espiritual. A casa de Israel, ou Reino do Norte, caiu rapidamente em práticas pagãs. Vários reis subsequentes seguiram o exemplo de Jeroboão, cada um mais ímpio que o anterior. Devido à contínua desobediência e idolatria, Deus enviou profetas como Elias, Eliseu, Amós e Oséias para advertir a Israel e chamá-los ao arrependimento. Mas, infelizmente, o povo não deu ouvidos. Por fim, Deus permitiu que o reino do norte fosse conquistado e levado ao exílio pelos assírios em 722 a.C. As 10 tribos foram espalhadas entre as nações, cumprindo as profecias de dispersão devido à sua infidelidade. O reino do sul, Judá. Enquanto isso, a casa de Judá, que incluía as tribos de Judá e Benjamim, manteve-se em Jerusalém sob a linhagem de Davi. Apesar de ter alguns reis piedosos como Asa, Josafá, Ezequias e Josias, que buscaram restaurar a adoração verdadeira a Deus, o reino de Judá também enfrentou períodos de idolatria e rebeldia. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel foram enviados a Judá, advertindo sobre o perigo de abandonar a aliança com Deus. No entanto, devido à fidelidade de Davi e ao papel crucial de Jerusalém como o centro de adoração, Deus foi mais paciente com Judá. Mas, após repetidas desobediências e a rejeição dos profetas, Deus permitiu que Judá fosse levado ao exílio na Babilônia em 586 a.C., onde o templo em Jerusalém foi destruído. Conclusão e reflexão. A história das duas casas de Israel é um testemunho poderoso sobre a importância de obedecer a Deus e permanecer fiel a Ele. A divisão do reino foi resultado da desobediência e do afastamento da verdadeira adoração. Enquanto Efraim, ou Israel, caiu rapidamente na idolatria e foi disperso, Judá, apesar de suas falhas, manteve um remanescente fiel. A história também nos lembra que Deus é misericordioso e paciente, enviando profetas para advertir e guiar seu povo de volta ao caminho correto. No entanto, há consequências sérias para a desobediência persistente. Para nós hoje, essa história serve como um alerta e uma motivação para permanecermos fiéis a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Devemos ser vigilantes para não permitir que outras coisas tomem o lugar de Deus em nossos corações e adorações. Agora, gostaria de abrir para perguntas ou discussões. Como essa história impacta nossa compreensão sobre fidelidade e obediência a Deus em nossos dias?